Olá meninas, sou a Aquila de novo aqui para poder então falar mais um pouquinho para vocês sobre dates. Dessa vez contando sobre os meus casos mais engraçados ou interessantes. Eu fiz uma listinha aqui, vou tentar segui-la para não me perder. E eu acho que eu vou começar aqui então com o de ter tido 2 dates na mesma noite. Espere, não me julgue, vou te explicar o que aconteceu. Eu tinha conhecido, na verdade tinha planejado conhecer esse rapaz, que era o Willan. A gente se falava no site, mas daí estávamos pensando em irmos talvez ao karaoke. E daí seria na semana seguinte, porque nesse fim de semana em que estávamos nos falando especificamente, eu tinha dito pra ele que eu iria pra casa da minha amiga, que era em Santa Bárbara, 1 hora de distância de mim, e que então não estaria na cidade, ele morava muito perto de mim. E daí eu realmente fui pra casa dessa minha amiga, e daí eu voltei, e no mesmo fim de semana decidimos voltar assim, no meio do fim de semana, para minha cidade. Ela resolveu vir pra onde eu estava, pra onde eu morava. E daí viemos, e daí estava eu no bar, e daí olho e falo, não acredito. E eu não tinha tido dates ainda, assim, com pessoas de website, né? Ainda não tinha me encontrado com ninguém que fosse de website. E daí vi, falei, não acredito, é o carinha do site. E daí ele ficou lá, acho que ele me viu, mas enrolou. Quando ele tava indo embora, ele passou por mim, aí ele voltou assim e falou, você é Aquila, não é? Aí foi então que nós começamos a conversar. Daí expliquei que eu tinha ido pra esse lugar e que depois tinha voltado e tudo mais. Aí o que aconteceu? Tá, conheci esse cara nesse dia e depois eu tava conversando com outro cara que morava numa cidade onde uma outra amiga minha morava. E aí eu fui e falei pra ela assim, nossa, você tem que conhecer esse cara, porque ele é muito legal, e daí vocês vão poder ser amigos. E daí o que aconteceu? Eu peguei e falei pra ele assim, olha, eu vou ir com as minhas amigas, nós éramos um bando já nessa época, um grupo que de umas 5 meninas, 4, 5 meninas, e daí eu marquei, falei com ele, a gente vai estar lá nesse bar, você pode ir lá e se encontrar com a gente. Aí ele, tudo bem, vou lá então me encontrar com você. Aí a gente tava lá, e aí só que a minha intenção era fazer ele ficar amigo da minha outra amiga, que era a Daninha. E daí, quem é que começa a me mandar mensagem perguntando onde é que eu estava? O Elon, que era esse cara que eu conheci no bar. Porque o Elon, ele já conhecia as outras amigas minhas, a gente já tinha saído em grupo, ele já conhecia essa Daninha. Então, nós saímos de lá e fomos para outro lugar para dançar. E aí ele me ligando e mandando mensagem, perguntando onde é que eu tava. E daí eu tive que falei onde é que eu tava. E daí ele foi pra lá e estavam os dois caras no mesmo lugar, na mesma noite. Um, né, perguntava assim, quem é aquele cara? E daí depois o outro perguntava, quem é aquele cara? Mas enfim, era um esquema de tentar fazer com que o David ficasse amigo da Daninha. Mas no fim das contas, o Elon, ele se apaixonou pela Daninha. E inclusive nessa noite ele já estava meio assim de quem é esse cara? Por quê? Porque eu estava tentando fazer ele ficar próximo com a Daninha. Porque moravam na mesma cidade. Daí eu pensei, poxa, poderiam ser amigos, ele é tão legal, ela é tão legal, né? Às vezes podem, enfim, né, ser amigos lá. É bom quando você tem alguém que tá pertinho de você. E aí, esse foi um dos casos, então, que as meninas falaram, você é louca, Aquila, você começou há pouco tempo, mas tá fazendo tudo errado já, porque olha aí o que você tá fazendo, juntando, olha que confusão. Mas nem deu confusão, enfim, não deu problema nenhum. Funcionou ao inverso, né? Era pra que o David fosse amigo da Daninha, o David não se tornou amigo da Daninha, quem se tornou amigo e apaixonado por ela foi o Willan. Enfim, próximo caso. E essa coisa de fazer date duplo ou triplo, isso foi muito típico meu, porque eu colocava lá assim, quero fazer amizade.
Então eu deixava claro, não, é amizade, tudo amigo, tudo amigo, tudo amiga. Então, por exemplo, no dia do meu aniversário, eu tive o Willan, mas aí o Willan já, tipo, já era então amigo de longa data. No dia do meu aniversário, na noite anterior, né, no karaoke. E daí foi o Paul, que era meu companheiro de fazer atividades físicas. Ele tava lá também, daí ele conheceu o Willan. E também esse outro carinha, que daí ele ficava, mas ele era, né, enfim, o insistente na história. O que você vai fazer? Que não sei o que, seu aniversário, tinha que te ver. Porque eu ia viajar no dia do meu aniversário mesmo, que era sexta, então isso na quinta. Ele perguntando, não, o que você tá fazendo? Gente, ele dirigiu 2 horas pra vir pro karaoke, porque eu falei pra ele que eu iria pra esse karaoke, ele adorava e realmente ele adora. Toda quinta-feira ele vai. Mas na cidade dele, obviamente, mas ele dirigiu 2 horas e veio. E depois, numa próxima vez que eu encontrei com ele, ele fez um desenho, gente, desenhou, me desenhou, escreveu. Eu tinha que estar com desenho aqui, né, mas não vou, enfim, falha minha. Fez um desenho meu, me desenhou e escreveu assim, algo tipo, para uma das mulheres mais impressionantes que eu já conheci, algo assim, muito fofinho, né? Mas enfim, somos só amigos, eu sempre deixei claro pra ele que eu não queria nada, até porque meu coração já tinha sido roubado por outra pessoa. Mas enfim, outro caso engraçado foi desse carinha com que eu já havia conversado há algum tempo, já vinha conversando, ele sempre falou, não, vamos encontrar, e eu dava uma enrolada e tal, mas aí até que um dia eu falei, tá, não dá mais pra dar desculpa, eu não tava tão interessada, mas assim, encontrar, mas enfim, não tava fazendo nada, falei, tá, então vamos jantar, só que aí eu tinha a Ivy, e aí eu falei, não vou deixar a Ivy de fora, falei assim, olha, eu tô com uma amiga aqui, eu posso levar ela junto, porque ela vai dormir na minha casa. Aí ele tá assim, não, imagina, tudo bem. E daí, gente, né, chega num ponto que às vezes você já trocou o número de celular e você não tá mais pensando tanto nas informações da pessoa no site. E o que acontece? Eu tinha alguns sapatos de salto alto e tudo mais, mas eu nem usava tanto assim, tão frequentemente. Mas, nesse dia, eu decidi usar o meu sapato de salto mais alto, porque ele era um sapato novo e eu tava doida pra estrear o sapato. E aí, o que eu fiz? Coloquei o sapato super alto e fui. Quando eu cheguei com a Ivy no restaurante, meu Deus, a Ivy quase morreu, né? De vontade de rir e não poder rir. Por quê? Porque o cara, ele já era baixinho, tipo, eu sem salto, ele já era mais baixo que eu. Aí eu estava de salto, super alto. E ele ficou, tipo, muito pequeno, perto de mim e tal. Foi super simpático e tudo mais, mas era aquela pessoa assim, aí ainda falou, né, ele fazia um trabalho meio rural, algo assim, então a unha dele era meio, em volta da unha dele era meio escuro assim, né, da marca. Enfim, foi muito engraçado, mas ficou pra história, assim, como a maior mancada da minha vida. E ele foi muito legal, mas enfim, depois disso, acho que eu nem me encontrei com ele mais, conversamos tudo mais, mas nem chegamos a nos ver novamente. E a Ivy morria de rir toda vez que ela se lembrava. Enfim, mas foi divertido, nosso jantarzinho lá, ele era legal. Então essa questão de levar as amigas também sempre foi muito meu mas não é pra ficar levando pra jantar, né? É pra, às vezes, marcar em grupo, assim, olha, eu tô aqui em tal lugar com as minhas amigas, se você quiser vir, você pode vir, aí trazer os amigos, e aí todo mundo interagia, e assim ia. Outra coisa que já aconteceu era de como a gente tinha, né, todo mundo o aplicativo no celular. Aí eu me lembro de vezes que a minha amiga virava e falava assim, olha, esse cara que me mandou mensagem aqui. E daí você vira e olha e fala, olha, ele já me mandou mensagem também. É engraçado você começar a reconhecer assim, né? Esse cara já falou comigo. Teve um caso de um cara que ele perguntou assim pra mim. Eu falava alguma coisa das minhas amigas.
E ele virou e falou assim, perguntando onde elas moravam, coisas assim. E daí ele foi e reconheceu que ele já tinha conversado com uma das minhas amigas, que era essa que morava em Santa Bárbara. E daí ele falou, mas olha, eu não tinha interesse não. Aham, tá, sei. Mas foi assim, muito engraçado. Mas foi legal que ele mesmo falou pra mim, eu já conversei com essa menina, amiga sua, você tem ela no Face, não é? Porque eu tinha ela no Face, daí ele viu fotos nossas juntas, foi isso, se eu não me engano, que aí fez ele despertar pro fato de que ele já tinha conversado com ela no site e tava conversando comigo. Outra coisa, reconhecer o cara na academia, cheguei na academia, ai meu Deus, esse é o cara do site. Sair lá no bar da cidade e reconhecer a pessoa, também super aconteceu. Tem gente que descobre, né, dona Ivy, que o cara é vizinho, também, né, nada como um date que mora em frente de você. Eu tive um pedido de namoro após o terceiro date. Sim, acredite em mim, foi louco, mas depois do terceiro date, ele já estava assim, completamente in love with me. E daí ele me pediu em namoro e já falava de eu conhecer a mãe dele, que morava em outro estado. Bom, daí tive então esse carinha, que foi assim, essa questão da terceira vez já, depois do terceiro dia, já me pedi em namoro e ele mandava muita coisa assim, de quase só faltava falar que me amava. E a gente sabe, né, que ninguém ama ninguém depois de 3 dias, né? Então foi meio louco, assim, também. Ele era muito legal, mas daí depois eu acabei até me afastando, assim, porque era demais pra tá acontecendo tudo de uma vez, assim. Mais um, vamos ver. Sim, um cara que me chamou pra poder, então, assistir filme. Fomos ao cinema. E esse cara, eu já conversava com ele há algum tempo e ele tinha um irmão que era casado com uma brasileira. E daí ele ficou meio assim, vislumbrado com a ideia de que, nossa, essa menina é brasileira. E a gente foi assistir o filme e era um filme de terror. E enquanto a gente tava lá, eu me sentei e coloquei a minha mão no braço, assim, da poltrona. E com a minha mão no braço da poltrona, ele vinha assim e esperava que, principalmente nas horas de susto, aquela coisa de filme do mocinho vem e defende a mocinha e segura a mão dela. Só que eu não tava pra isso. E aí ele vinha assim, tentava segurar a minha mão. E daí depois que ele segurou a minha mão assim, e eu então consegui, ele não, acho que não chegou a segurar, mas ele colocou a mão dele assim por cima da minha, e depois assim, quando eu tirei, eu coloquei a mão assim, e terminei de assistir o resto do filme assim, com os braços cruzados, porque ele olhava o tempo todo assim, esperando que eu fosse ao menos dar as mãos pra ele, e enfim, eu não estava ali pra isso, mas eu acho que ele criou muito essa expectativa, pensando assim, essa menina é brasileira, e acho que a cunhada dele já tinha falado algumas coisas assim e tudo mais, mas não funcionou. Pelo menos comigo não, porque não era mesmo a minha intenção. E sei lá, eu nem conhecia o cara direito ainda assim, né, pessoalmente. E já tá segurando a mão dele, eu não gostei, enfim. E também havia, de um caso assim mais esquisito, também o Justin, que ele nunca me viu, ele era de um outro lugar, mas ele me mandava mensagem todos os dias. E ele ficava com umas ideias assim, ai não, mas você tem que vir morar comigo. E não, larga essa vida de au pair e vem pra cá morar. Mas enfim, nunca levei, né, ele a sério. Falava, você é doido. Ele, eu não sou doido, você que é boba, devia vir e aproveitar. E eram umas coisas assim, bem malucas. Então, gente, quando você se abre pro date, há várias coisas, então, vários tipos de pessoa que você pode encontrar, várias situações pelas quais você pode passar, engraçadas, divertidas. Então, aproveitem os dates, né? De um modo geral, assim, eles são muito respeitosos,
muito respeitosos. Se você estiver na casa da pessoa, você pode estar dormindo na cama com a mesma pessoa. Se você disser assim, eu não quero fazer nada, não vai acontecer nada. E eles não vão ficar te perguntando 5 vezes, igual o brasileiro, que vai ficar lá tentando. Ele não vai, porque se você disse não, é não e acabou. E é muito diferente, então, essa questão eles são muito diretos. E se você disse não, eles vão entender que realmente é não o que você quer. Não tem essa coisa de, é um não, mas quem sabe ela não quer sim lá no fundo. Então, eles não costumam tentar muito mais assim, não. São muito respeitosos. E são muito atenciosos também. Vão procurar sempre te agradar. Acredito que mesmo se o cara sair com você e acabar descobrindo, né, que talvez a gente não tenha tanta compatibilidade, você não precisa se preocupar, porque eu tenho certeza que ele ainda vai ser gentil com você até o fim do encontro. Eu não sei nesses casos em que a pessoa realmente está esperando somente por sexo, mas eu acho que isso é uma coisa que nos sites de relacionamento, pelo menos, ajuda muito você deixar muito claro no seu perfil quem é você e o que você está à procura de, né? O que você está procurando. As mensagens também, conversar com a pessoa antes vai provavelmente solucionar muitos problemas na sua vida. Então é isso. Acho que há muitos casos aí de dates, tá? A Ivy tem outros vídeos aí no canal, assistam porque estão ótimos os vídeos, engraçadíssimos. E é isso, estamos aí e até a próxima. Beijo, galera!